Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Eu sei, vocês estavam com saudade, mas fiquem tranquilos que eu voltei e hoje o conteúdo está maravilhoso. Hoje eu vou compartilhar com você os 5 principais livros que mudaram minha vida e que, se você lê-los e colocá-los em prática, com certeza vai mudar a sua vida também. Então, roda a vinheta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal e deixa eu me apresentar. Eu me chamo Damaris, sou filha amada de Deus, nascida lá no interior do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Estou aqui em Alphaville vivendo a vida que Deus sonhou para mim. E eu quero aqui levar um pouco dessa vivência, desse conhecimento. E hoje nós vamos falar dos 5 principais livros que impactaram a minha vida. Você sabe que livro tem muita importância, mas poucas pessoas têm o hábito de ler. Então, se você é uma dessas pessoas que tem e quer implementar, tem dificuldade, quer implementar o hábito da leitura, eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu coloquei, que eu trouxe para você, como você conseguir implementar qualquer hábito na sua vida, tá bom? Mas agora, você que já tem esse hábito, vamos falar sobre 5 livros, vou falar rapidamente como que eles me impactaram e já aviso que o útil é o mais importante. Primeiro livro que eu quero compartilhar com você, Pai Rico e Pai Pobre. Gente, esse livro, ele mudou a minha vida. Por quê? Porque eu fui ensinada uma coisa a minha vida inteira. Eu fui ensinada que eu precisava fazer faculdade, que eu precisava conseguir um emprego, que essa era a rota do sucesso. Até porque, de fato, na minha região, não tinha muitas pessoas que tinham conseguido ali se formar. Meu pai, acho que não terminou nem o ensino médio, e minha mãe tinha feito, sim, o magistério, mas não atuava. Então, eu não conhecia muitas pessoas que tinham sucesso. E todo mundo falava, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. E foi isso que eu fiz. Por quê? Porque as pessoas, que era o que eu sabia. Fiz faculdade, consegui passar no concurso público. E por que eu fui para o concurso público? Porque as pessoas me falaram que eu era uma boa rota. Não porque eu, de fato, tivesse esse desejo. Mas eu fui ouvindo o que as pessoas falavam. Mais uma vez, era o que eu sabia. Fiz concurso público e depois eu fiz ali pós-graduação, mestrado e já estava encaminhando ali para o doutorado quando eu tive acesso a esse conteúdo que mudou a minha vida, chamado desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento humano. E eu comecei ali a seguir pessoas que falavam coisas assim diferentes daquilo que eu sabia, nunca tinha ouvido, e comecei a ficar curiosa, comecei a assistir as lives e aprender esse conteúdo, e me falaram desse livro, que é o primeiro livro que transformou a minha vida na área do desenvolvimento humano, que foi Pai Rico e Pai Pobre. Então, o Robert Schick, ele conta a história dos 2 pais que ele teve. Um pai seguiu exatamente esse meu caminho, era professor público, então tinha ali a estabilidade que todo mundo, que a maioria deseja, busca, mas ele teve acesso a um outro pai. Não era o pai dele, mas era o pai do amigo dele, mas que se tornou uma referência. Que ele tinha o seu próprio negócio, então ele tinha uma vida e tinha resultados diferentes. E aí eu entendi que eu poderia escolher. Eu não precisava seguir apenas um caminho. Eu tinha uma outra oportunidade. Eu não precisava ficar presa na academia. E tá tudo bem se você é professor acadêmico e quer seguir essa rota. Não tô aqui pra te demolir, mas não era pra mim. Eu, de fato, estava adoecendo nesse ambiente. E eu não precisava seguir isso. E eu ia pro doutorado para ser professora universitária simplesmente por causa do salário. De repente eu conheci o marketing digital, conheci o empreendedorismo e eu descobri que tinha uma outra rota que poderia me dar, que se encaixava mais com o meu perfil de desafio, de querer empreender, ter uns recursos mais altos, né? E eu não precisaria estudar 4 anos como doida para conseguir ter os mesmos resultados. Enfim. E o livro, ele falava justamente sobre isso. Tem 2 caminhos e você pode escolher. E eu me vi com os meus olhos finalmente claros, abertos. Maravilha, eu escolho então o empreendedorismo. Então esse foi o primeiro livro que mudou a minha jornada. O segundo livro que foi muito impactante aí para mim foi o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor faz uma entrevista com as pessoas mais bem-sucedidos, milionários, bilionários que tinha na época, e ele vai tentar entender a mente deles. O que eles fizeram para conseguir ter sucesso?
qual foi a jornada que eles traçaram para que qualquer outra pessoa pudesse seguir aqueles passos e também ter resultados. E a surpresa que eu tive no livro, que não era simplesmente uma ação, uma linha de negócios, segue aqui pelo real estate, que é imobiliário, que você vai se dar bem, não eram questões técnicas que eles compartilhavam, e sim mentalidade. Então, como que pessoas ricas pensam? Esse livro também me trouxe muitos insights, porque eu vi que eu estava pensando pequeno. E vou compartilhar o maior insight que eu tive, que eu peguei para mim desse livro. No livro ele fala assim: pessoas com pensamento pobre, não pessoas pobres, mas com mentalidade pobre, elas falam assim: ou tem dinheiro ou tem amor, né? Ou você faz aquilo que você ama, ou você faz aquilo que tem dinheiro. Não tem como ter os dois. Esse é o pensamento pobre e é o pensamento que me levou para a área de educação física. Eu ouvi isso e falei, pô, eu amo educação física, vou fazer educação física. Eu lembro que meu pai falou assim: Damaris, mas educação física? Pai, eu vou fazer educação física. Por quê? Porque eu não quero dinheiro. Eu quero fazer o que eu amo fazer. E passei alguns anos aí, formei em 2010, e foi só agora em 2020 que eu, de fato, abandonei a profissão. E tive os meus altos e baixos, mas com esse livro eu entendi que eu não preciso fazer uma coisa ou outra. A mentalidade das pessoas ricas é que eu posso ter os dois. Eu posso fazer o que eu amo e eu também posso ganhar dinheiro com isso. E é justamente o que eu tenho vivido esses tempos, né? Depois que eu mudei aqui para Alphaville. Eu tenho descoberto cada vez mais, me conhecido mais, desenvolvido mais habilidades, trabalhando com pessoas e podendo viver do fruto do meu trabalho. Então, essa foi uma grande chave que eu aprendi com o livro Segredos da Mente Milionária. O terceiro livro que eu vou trazer para você não é um desses mais conhecidos mundialmente. Ele é um livro nacional. Quem escreveu foi a Camila Vieira. Um dos primeiros passos que eu dei aí no desenvolvimento humano foi através do método CIS, que é um treinamento e o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E eu sou muito grata à vida do Paulo e à vida da Camila. E o livro Viva a Sua Real Identidade também me impactou muito. Por quê? Porque eu estava vivendo justamente uma crise de identidade. Eu não sabia exatamente quem era, eu não sabia até nem mesmo o que eu gostava. Se eu gostava de chá, se eu gostava de café, eu estava vivendo um momento ali muito perdida. E esse livro me trouxe de volta para o eixo. Conseguiu me trazer clareza, conseguiu me direcionar mais no meu propósito e trazer paz em relação ao processo. Ali eu entendi que eu tenho uma visão que Deus me deu, eu tenho um propósito final, mas que enquanto não chegar lá, eu preciso ir gostando do processo, eu preciso aproveitar a jornada. Então esse foi o maior insight que eu tive com esse livro. O quarto livro que eu vou passar para vocês agora, ele é muito especial, mas muito especial. E inclusive ele está nesse cenário. Tchan, 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 tchan. Achou! Exatamente. O quarto livro que mudou minha vida foi o meu livro. É claro que eu vou falar do conteúdo, né, que é muito bom, impactante, mas esse livro mudou minha vida porque depois que eu lancei o meu livro, as coisas mudaram. De repente, as pessoas me viram com mais autoridade, apesar de eu já estar morando aqui em Alphaville, já estar fazendo o que eu venho fazendo, né, de ajudar pessoas, tanto através do meu atendimento como coach, como mentora, mas também aqui na editora, né, onde eu faço parte do time que seleciona as pessoas para os nossos livros. Então ali as pessoas começaram a me dar mais valor. Como assim? Beleza, Damas, mudou para Alphaville, mas cadê os resultados? Ali. O livro trouxe esse selo, essa comprovação. Então, me ajuda muito a aumentar a minha autoridade, a credibilidade em relação às pessoas que já me conheciam. E também eu conheci e conectei com mulheres incríveis ao redor do mundo. Hoje, por exemplo, se eu quiser ir para a Suíça, para Portugal, eu tenho as minhas colegas coautoras desse projeto, que também com certeza me receberiam. E mais do que isso, a minha mensagem tem chego mais longe. Eu recebo pessoas me marcando no Instagram, pessoas que eu nunca vi, pessoas de outros países que leem o meu conteúdo, que leem ali a minha história, se conectam e depois mandam mensagem para mim no direct. Então, ter lançado o livro foi uma das melhores decisões que eu tive também na minha vida. E o quinto e principal livro que mudou completamente a minha jornada foi a Bíblia. Exatamente. Eu sou cristã desde sempre, então meus pais são pastores, então eu nasci na igreja, mas as pessoas esperavam que por ser filha de pastor eu soubesse tudo de Bíblia.
E não, eu não sabia tudo de Bíblia. Eu passei uma jornada para que, de fato, querer por conta conhecer mais a Deus. Eu costumo falar, e até falo isso no meu curso, né, de devocional, que Deus ele não tem netos, ele tem filhos. Então eu não ia para o céu porque eu era filha de pastor. Eu precisava conhecer a Deus por mim mesma. E foi aí onde eu comecei de fato, buscar o Senhor e conseguir hoje até implementar esse hábito espiritual, que para mim é fundamental, é inegociável, e eu quero te estimular, que é a leitura da Bíblia. É o tempo com Deus, um tempo de devocional, mas principalmente a leitura da Bíblia. Nem que seja, sabe, 5 versículos por dia, nem que seja um versículo, mas comece a implementar esse hábito. Por quê? Porque a Bíblia é o manual de vida. Tudo que você tem de dúvida, de questionamento, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, a Bíblia traz. A Bíblia traz conforto, a Bíblia traz repreensão, ela traz direcionamento. A Bíblia é o próprio Jesus encarnado, né? É o próprio Jesus aqui falando diretamente conosco. Então, eu tenho aí testemunhos de vezes que eu estava angustiada, agoniada, com dor, e eu trouxe, e às vezes até mesmo de forma infantil e aleatória. Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. E era exatamente o versículo que eu precisava ouvir. Então a Bíblia, ela é... Até mesmo quem não acredita em Deus, mas se seguir os princípios que estão ali, principalmente em Provérbios, vai crescer, vai prosperar na vida. Então, eu super aconselho você a ler a Bíblia e conferir o que eu estou dizendo por si só. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu preciso da sua ajuda. Quero saber qual desses livros mais te impactou, qual você já leu, o que ele trouxe para você. E eu quero que você deixe aqui nos comentários também algum livro que você leu e que eu deveria ler, tá bom? Porque aí, se eu já li esse livro, eu vou vir aqui fazer uma resenha, eu vou falar sobre esse projeto e ainda vou mencionar você aqui durante o vídeo mesmo, tá? Vou colocar aqui o seu comentário. Então, deixa aí pra, quem sabe, pode ser você o próximo a aparecer aqui no nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para acompanhar aqui as novidades. Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.